Olá, crianças, nós teremos a nossa aula de português. Você vai pegar o seu livro, tá bem? Olha aqui. E você vai abrir na página 57. Nós vamos começar um novo tema que nós vamos falar sobre os artigos. E aqui na página 57 tem toda a explicação. Mas antes de nós adentrarmos ao artigo, nós vamos revisar o último conteúdo que nós estudamos, que foi o substantivo. Substantivos são palavras que dão nome a algo. Coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginários. Aí nós temos aí algum exemplo: Laura, Bacabal, amor, cadeira, quadro, ventilador. Tudo que você imaginar aí são os substantivos, essas palavras que eu disse. Então, todos os substantivos pertencem a um gênero. Ou ele é masculino ou ele é feminino. Laura, aqui é o exemplo, ó, é um substantivo feminino. Agora, se eu falasse Arthur, era um substantivo masculino. Mesmo que se refira a algo que não seja do sexo masculino ou feminino, que às vezes acontece, tá bom? Então, nós temos aí os nossos substantivos. Tá dentro do gênero masculino ou feminino. Aí nós temos o exemplo: gato, masculino; gata, feminino; galo, masculino; galinha, feminino. Então, o substantivo, eles têm a questão do gênero. E também o singular e plural, que nós vamos ver já quando trabalharmos dentro do artigo. Ao colocar o ou a, ou um ou uma, antes das palavras, fazemos a concordância. Aqui é que está, ó. Esse artigo vai ajudar nessa concordância com o gênero do substantivo, como nós falamos, que é o gênero masculino ou feminino, ou esse artigo vai fazer a concordância com o número do substantivo, que é o singular ou plural. Por exemplo, aqui nós temos o alfinete. Nós vemos aqui, ó, o gênero masculino e ele está no singular, é somente um alfinete. Aqui nós temos os, está no gênero masculino e também no plural, os. Teve esse acréscimo aí da letra S, que está indicando que existe mais de um alfinete. Aqui nós temos a loja. O gênero é feminino e está no singular. E loja também está no gênero feminino e singular. Você vai percebendo que há concordância, ó. Feminino, feminino, singular, singular. A loja. Agora, se eu falasse assim, ó, a lojas, estaria incorreto, não teria a concordância. Por quê? Porque o artigo estaria no singular e o substantivo estaria aqui no plural. Então, não teria esta concordância. Agora aqui, ó, as, feminino plural, lojas, feminino plural. Você percebe o acréscimo da letra S aqui no artigo e também aqui no substantivo. As lojas, são mais de uma. As palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, acompanham o substantivo, são chamadas de artigos. A concordância entre os artigos e o substantivo, que é o gênero e o número. Aqui nós temos, ó, o lápis, os lápis. Você vê que o nome lápis aqui, ele não flexionou. Mas o que nós vamos fazer para diferenciar na quantidade de lápis? É justamente o artigo. O o aqui está representando que é apenas um lápis, ele está no singular. E o os está dizendo que esses lápis estão no plural, ou seja, é mais de um, 2, 3, 4, 5, não sei quantos são, porque não está dizendo, mas me disse que é mais de um por causa do os. Agora nós vamos para cá, acompanhe aqui comigo. Os artigos são palavras empregadas antes dos substantivos, tá? E que ajudam a indicar qual é o gênero, o número do ser ou o objeto que foi nomeado por esse substantivo. O artigo concorda com o substantivo que o acompanha. Lembra da concordância? Precisa estar direitinho. Os artigos podem ser, eles são classificados de duas maneiras, viu, crianças? Definidos e indefinidos. Os definidos são o, os, a, as. Eles estão individualizando, eles definem o substantivo. Por exemplo, o carro, os sapatos, a fumaça, as cadeiras. Aqui eu tenho o pincel. Eu estou falando desse pincel. Eu digo, olha, o pincel da professora Socorro. Então, eu sei que é esse pincel. Porque esse artigo definido está me definindo sobre o que eu estou falando. Que no caso, o substantivo aqui é o pincel.
Mas se eu falo um pincel, pode ser qualquer um. Pode ser esse ou pode ser outro pincel, tá? Aí os artigos indefinidos, eles generalizam, deixam indefinido. Quais são esses artigos indefinidos? Uns, uma, umas. Aí eu tenho aqui, ó, um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas. Como eu expliquei aqui, ó. A caneta. É sobre esta caneta que eu estou falando, artigo definido. Agora, se eu falo uma caneta, pode ser essa caneta rosa, pode ser esta caneta azul, ou pode ser essa caneta preta. Eu não estou definindo, eu estou dizendo uma caneta. Pode ser qualquer caneta. Agora, quando eu uso o artigo definido, estou dizendo a caneta. Eu estou me referindo especificamente a essa. Aqui eu trouxe exemplo para vocês das cadeiras, ó. Nós temos aqui na nossa sala uma, duas, nós temos duas cadeiras. Então, se eu sei que o artigo tem que combinar, concordar com o substantivo, como eu falaria a frase? As cadeiras. As cadeiras. Agora, se eu falar a cadeiras, aí fica incorreto. Por quê? Porque o artigo está no singular e o substantivo está no plural, que são mais de um. Então, lembre-se, artigo e substantivo, eles precisam concordar, combinar entre si, tanto na questão do gênero masculino ou feminino, quanto no número, que é singular ou plural, ok? Bons estudos. Você vai fazer a tarefa agora na página 58. Essa parte de baixo, nós temos um texto, ó. Complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos. Observe-se para o sentido do texto, é melhor empregar o artigo definido ou indefinido. Aí você vai ler a letra A, B, C e D e você vai ver qual artigo você vai botar, se é o definido ou indefinido. O, as, uma, você vai ver qual é que vai concordar direitinho, ok? Bons estudos, tchau!